Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de fresamento CNC, comando Siemens 810D. Nessa aula nós vamos ver os cálculos trigonométricos. A resolução de triângulos e retângulos faz parte do cotidiano dos cálculos envolvidos em usinagem mecânica, desenho técnico, programação CNC, processos, etc. Então, nesse tópico, abordaremos as resoluções de triângulos e retângulos, abrangendo lá o teorema de Pitágoras e as funções básicas, né? Principalmente a tangente. Então, nós vamos trabalhar com os catetos, né? Lembrando que triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Seria essa parte aqui nesse canto onde eu estou passando o mouse. Nesse triângulo, o maior lado chama-se hipotenusa. Então, aqui na nomenclatura, essa parte que eu tenho aqui, essa diagonal, chama-se hipotenusa. Enquanto as partes menores são os catetos, né? Então, se eu tiver o ângulo aqui nessa posição, eu vou ver que na frente do ângulo está o cateto oposto ao ângulo, né? Então, cateto oposto, e na lateral aqui eu vou ter cateto que está adjacente ao ângulo. Então, aí é a nomenclatura. O que nós vamos utilizar aí na nossa programação inicialmente? Quando eu trabalhar apenas em um eixo, né, eu estarei trabalhando aqui, por exemplo, no eixo X, onde está aqui a nomenclatura do cateto adjacente. Se eu trabalhar em Y, na parte de largura da peça, eu estarei trabalhando aqui nesse cateto oposto. E para trabalhar em dois eixos, eu tenho um ponto inicial nessa ponta do triângulo e um ponto final, aqui na outra ponta, na outra extremidade. Então, o que acontece? A hipotenusa ela é o resultado de dois eixos trabalhando ao mesmo tempo. Então, nós não vamos precisar calcular essa distância de hipotenusa, porque ela já é um valor resultante de x e y ao mesmo tempo. Então, cálculo de hipotenusa não precisaremos fazer inicialmente, apenas dos catetos. Por isso, vamos utilizar muito a função tangente. Então, resumindo as fórmulas, né, direto na calculadora, para ficar mais fácil, eu não ter que ficar pensando como é que eu vou trabalhar a fórmula, fica da seguinte maneira. Então, se eu precisar lá achar o valor do cateto oposto, por exemplo, né? Estou trabalhando lá, olhei o desenho, eu vi que está faltando o valor do cateto oposto. Então, como é que eu faço na calculadora? Digitar o valor do cateto adjacente, que provavelmente você vai ter lá, vezes a tangente do valor do ângulo. Então, fica fácil de você achar o valor do cateto oposto. Dessa forma simples aqui, digitando esses valores que você vai ter lá no desenho. Se você precisar achar o valor do cateto adjacente, como é que faz? Digita o valor do cateto oposto, dividido, agora a operação é dividir, pela tangente do valor do ângulo. Simples assim. Então não tem complicação, só uma calculadora científica na mão e você vai digitar os valores que estão lá no desenho. Então, calcular os valores dos catetos nos ângulos fora de 45 graus. Por quê? Quando o triângulo tem 45 graus de abertura aqui, eu não preciso calcular, porque quando for 45 graus, o valor de um cateto sempre será igual ao valor do outro cateto. Mas fora de 45 graus eu tenho que calcular, né? Então, vamos ver nesse exemplo o que eu tenho e o que eu não tenho. Aqui apareceu para mim, nessa parte em vermelho, o cateto adjacente ao ângulo de 20 graus com o valor de 50. Então, seria o eixo X aqui da máquina, né? Então, o eixo X aqui eu já sei que tem uma distância de 50. Mas quando eu vou programar o Y aqui, que está em verde, eu não sei o valor do cateto oposto. Então, os desenhos normalmente eles vêm assim. Ele vem um valor aqui de cateto, nesse caso o cateto adjacente, e o valor do ângulo. E você que tem que calcular o cateto oposto, no caso aqui, né? Então, resumindo as fórmulas direto na calculadora, calcular o cateto oposto. Como é que era mesmo? Valor do cateto adjacente vezes tangente do valor do ângulo.
Vou substituir com valores aqui, então, né? Ó, cateto adjacente vale 50 vezes tangente de 20 graus, que está aqui no desenho. Muito simples, digitou na calculadora, vai sair o valor 18.198. Então, se eu precisar programar o eixo Y aqui no cateto oposto, é só usar o valor de Y, 18.198. E aí está resolvido de uma forma bem simples, e você faz o teste aí na tua calculadora e vai ver que realmente é uma forma tranquila de fazer. Um outro exemplo agora ao contrário, né? O que aconteceu aqui? Aqui você tem o valor de um Y, por exemplo, 27 milímetros, né? Então eu vou programar eixo Y positivo 27. Mas quando eu fui programar o eixo X aqui, não veio o valor no desenho. Mas o que ele te deu? 27 de cateto oposto e 18 graus de abertura aqui no triângulo. Jogando na fórmula, então calcular o valor do cateto adjacente agora, né? Então eu pego o valor do cateto oposto, que eu já tenho, dividido pela tangente do valor do ângulo. Substituindo com valores, eu vou ter cateto oposto 27 dividido pela tangente de 18 graus. Direto na calculadora, apertou o sinal de igual, vai aparecer 83.097. Então, quando eu for programar o eixo Y, eu vou programar Y27, e quando eu for direcionar a ferramenta em X, eu vou usar o valor X positivo aqui no caso, né? 83.097. Ficou bem tranquilo, bem fácil de entender, acredito eu. E uma última situação, podendo precisar você achar o valor dos ângulos, né? Então, o que aconteceu nesse triângulo aqui? Ele está querendo saber quanto é que vale o ângulo A de abertura nessa parte do triângulo e quer saber o ângulo B. Bom, vamos entender assim. Aqui eu vou usar a seguinte fórmula. Para achar o ângulo A, é bem simples. Quem é que está oposto ao ângulo A? É o valor 9,69. Então, você pega o cateto oposto, que é 9,69, né, que está oposto ao ângulo A, e divide pelo cateto adjacente, que é 17,49. Então, pega a calculadora e faz lá 9,69 dividido por 17,49. Vai dar um valor na tela da calculadora. Aí você aperta na função ATAN, que é arco tangente, segunda função tangente, ou pode aparecer lá na tua calculadora Shift TAN. É a segunda função tangente e ele vai aparecer já o ângulo de abertura com 29 graus aqui no ângulo A. Esse foi o exemplo aqui do ângulo A, né? Se for o ângulo B que eu estiver precisando, é quase do mesmo jeito, só que quem é que está oposto a ângulo B? É o valor 17,49. Então, como é que acha o ângulo do B? Pega o cateto oposto a ele, que é 17,49, e divide pelo cateto agora adjacente, 9,69. Então, fazendo a conta lá na calculadora, 17,49 dividido por 9,69. Vai aparecer um valor na tela da calculadora, você vai apertar na função ATAN, que é arco tangente, e vai dar o valor do ângulo direto aí já, 61 graus. Então, bem simples, né? Uma explicação aí para você utilizar no teu dia a dia quando aparecer alguma situação precisando de cateto oposto, cateto adjacente ou o valor do ângulo, certo? Então, mais uma aula aí, mais uma explicação. Foi uma explicação breve, mas ela vai servir muito aí para vocês durante a programação a seguir. Um abraço a todos aí, até a próxima aula.